mas o nosso importante amigo ele tem uma agenda bastante apertada e hoje foi o dia que ele conseguiu nos visitar no Unicamp. Eu queria primeiro apresentar o Marcelo, meu colega de turma. A gente entrou junto aqui no Instituto em 1987 e hoje em dia o Marcelo ele é chefe do vácuo, de todo o sistema de vácuo, desta maquininha que ele vai apresentar para a gente, que é o European Spallation Service, que é um investimento bastante importante da União Europeia em tecnologia, que vai mostrar para a gente robustos nêutrons, para estudar materiais, enfim, ele vai explicar para a gente a dinâmica do laboratório. Seja bem-vindo, Marcelo, muito obrigado. Aliás, você ter aceitado fazer isso fica comigo. Não, é dele. É do padre. A princípio você não precisa usar, porque o robô consegue pegar e a gente acha que falar autossuficiente para a gente escutar. Então, vou deixar ele. Boa tarde. Primeiro, quero agradecer ao Ernesto pela oportunidade de encaixar o horário para fazer as coisas, né? Estou de férias, só para você entender. Então, eu vim porque, obviamente, tem muita coisa interessante acontecendo em outros lugares, acho que vale a pena vir aqui para compartilhar com vocês o que está acontecendo em outros lugares. Em particular, numa área que a gente conhece muito, um lado, assim, fótons, que é o CIRUS aqui e tal. Eu nasci trabalhando lá, antigamente era PT-Luz, né? UVX, a primeira máquina, e hoje vocês têm o CIRUS. Eu saí de lá como meu serviço. E esse é uma máquina de nêutrons. Então, vamos falar um pouquinho aqui dessa brincadeira, que é fazer nêutrons. Então, agora eu quero. Isso. Beleza. Então, eu vou falar o status que está hoje a máquina. Ela está em construção já há uns 14 anos, quando foi fundado o projeto, criou o local definitivo, que é na Suécia, em Lund, há uns 11 anos. E agora a máquina está chegando na fase final de construção. Eu vou mostrar para vocês, vou seguir mais ou menos essa ideia. Vou dar uma introdução de nêutrons, vou falar um pouquinho do vácuo, como é que foi a história original de montar o grupo, a parte do acelerador, o alvo, os instrumentos e um pouquinho mais sobre vácuo de instrumentos. Esses instrumentos eu vou explicar o tipo de instrumento que a gente pode fazer. Então, aqui é só uma fotografia aérea. O prédio grande é onde é o alvo, propriamente dito, onde você cria os nêutrons. O acelerador atrás, que é o prédio, o subsolo. E vamos lá, vamos brincar aqui um pouquinho. Alguém sabe dizer o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O produto italiano mais famoso depois de Marcelo. É uma moca italiana! Então, isso aqui é uma imagem feita por um grupo de imagem do Paul Scher, na Suíça. Eles têm uma fonte de nêutrons, um reator, um material nuclear lá, que emite nêutrons, e você consegue ver a moca é feita de quê? De alumínio, metal. E eu consigo ver a água e o café através dos nêutrons, uma imagem de dentro. Então, eu sempre mostro essa imagem aqui. Você acha isso aqui no YouTube, tá? Eles têm motor rodando, você vê óleo rodando, você vê planta, como que ela suga a água, tem toda uma técnica para isso. Mas no caso aqui, é uma moca, bastante emblemática, e a ideia é que a gente brinca aqui que o super-homem não tem visão de raio-x, não, cara. Tem visão de nêutrons. A única coisa que você consegue atravessar o material é o material biológico do outro lado, com nêutrons, não é com raio-x. Então, isso aqui é só para exemplificar o que é a capacidade do nêutron. Isso é uma imagem feita por um reator. Na realidade, no fundo, a qualidade da imagem que você está vendo aqui é na escala de microscopia. Então, não tem nada a ver, sabe? Não dá para fazer microscopia com nêutron, não nesse caso. Mas é só para mostrar a capacidade, a história do nêutron. Isso aqui é só uma estatística que foi publicada há alguns anos atrás, explicando as fontes de nêutrons que se usam para fazer pesquisa. Então, eu fiz questão de incluir aqui, que é o RIFAR e o IEA. Esse é o reator da USP, em São Paulo, tá? Para você ter uma ideia onde é que está em tempo e energia. É muito parecido ao pontinho, esses três pontinhos juntos aqui. E a ideia do novo, RV, certo? Que esse cara está mais perto aqui, ó, do Opal, que é a versão australiana. Né? Então, a potência, a quantidade de nêutrons que a gente vai tirar são coisas similares. E o ISS, que o ILF, na verdade, é um marco histórico, né, feito na França, em Grenoble,
por acaso do lado do outro síncrono, que é o PCF, né? Então são duas máquinas vizinhas, você pode fazer teste de material uma e corre do outro lado faz de nêutrons e faz raio-x. Foi de propósito feito as duas. E o ISS aqui. Então a gente tem uma escala, vou explicar mais um pouquinho, que torna o ISS especial nesse caso. Então, só para ter aqui comparando com outras fontes de nêutrons do estilo, uma coisa que eu não comentei, é o estilo de como é que você funciona. Então, esses em azuis são máquinas, que são aceleradores, que bombardeiam o alvo e produzem o spallation. Eles tiram os nêutrons e tanto material para o seu alvo. Na verdade, essa é a evolução do ISS, né? É um pulsar. E, vamos lá, como é que funciona ele? Por vinha azul aqui é o ISS, projeto original, 2013, e a comparação com outras fontes conhecidas, o J. Parker no Japão, o SNS nos Estados Unidos, em Auckland, o ISIS na Inglaterra, do lado também do Dagon. E a grande diferença é essa. Na realidade, o ISS tem um pulso muito mais comprido. Então, você consegue selecionar o que você quer nessa fonte. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente como é que ela funciona. E essa laranja é o ILL, é um reator, ele constantemente emite nêutrons, todas as energias estão meio misturadas, é meio difícil às vezes você distinguir o que você quer fazer, não tem um monocromador exatamente simples para fazer as coisas que você precisa. Esse é o projeto que nós temos montado hoje, 5 megawatts de potência no feixe. Entenda que isso é potência no feixe, prótons, não é um feixe de elétrons. Feixe de elétrons, você consegue acelerar a velocidade da luz em F, 2, e põe a velocidade da luz. Esse cara, se eu vou mostrar como acelerador, ele ainda não está na velocidade da luz, com 96%. Eu não vejo dificuldade de acelerar o próton comparado com o elétron. Então, esse aqui é só uma escala em tempo da construção do ISS. Quando a gente recebeu a ideia de ter o ISS, é muito velha na Europa, tem uns 40 anos, mas é a escala mais recente de quando a decisão, em 2009, de construir em Lund, em particular, e daí que começou o projeto. São mais de 100 parceiros em Cairo, quer dizer que é uma instituição que te dá o equipamento em nome de um país. São 500 funcionários e tem mais de 50 nacionalidades. Então, se eu vou dar um exemplo, meu grupo são 14 pessoas, eu tenho 11 passaportes. Para brincar, para você ter uma ideia, como ficou diverso essa história na Suécia. Então, aqui são os países membros. A Suécia e a Dinamarca são, na verdade, os países que recebem o ISS. A Suécia ficou responsável por praticamente todo o custo de construção do ISS, física, o terreno, os prédios e tudo mais, e os outros países membros de entregar o equipamento. E para operar a máquina, a Suécia e a Dinamarca, eles pagam 15% do custo operacional e 85% é dividido entre todos os outros países. Então aqui, vamos lá, esse aqui é o ISS. É uma máquina de 2 jets de prótons, 62,5 miliamperes, 2,86 milissegundos, um pulso enorme, super potente. 14 Hz, 5 milhões de watts, e hoje, para começar a operar, nós vamos começar a operar em 2, que já é recorde. Ninguém tem 2 megawatts de potência em feixe de prótons por vez. Tem um alvo, que eu vou explicar depois mais para frente, é um alvo rotativo resfriado com hélio, com tungstênio, tira os dedos de tungstênio, na verdade. E tem 42 portas para fazer experiência. A gente tem um milestone agora para fevereiro do ano que vem, que é BIM ou DAN. Vou explicar o que é o DAN. E para no final do ano que vem é o primeiro teste de feixe no alvo final. Para 5 milhões de watts, sabe o que isso quer dizer em potência? Um feixe de 2,6 milissegundos, dentro de 14 Hz. Se tiver um pulso desse errado, e o que eu quero dizer errado é o seguinte: o Siemens aqui já fez, os caras já me contaram ali, as válvulas do acelerador estão fechadas, eles apertam o botão e mandam a bala de elétron lá dentro. E o elétron roda, e a válvula fechada fica bonitinha lá. O usuário liga para você e pergunta: o feixe está meio esquisito, cara, ele está meio grande, está alguma coisa errada? Esqueci, abre as válvulas e fecha o normal. Ele atravessa material muito fácil, né? Próton, no meu caso, ele interage muito. Se eu tiver as mesmas válvulas e eu errar um pulso de 2,6 milissegundos, eu faço um furo em todas as 100 válvulas que tem. Cada válvula tem 2 milímetros de ação. Então você imagina a dor de cabeça que é mexer com feixe, que se você errar um pulso, você faz um furo na cama.
Tá? Então tem toda uma engenharia por trás para fazer isso operar com consistência. Custo estimado aqui para 2025, 3,6 bilhões de euros. Tá? Mais de 90%. Mais de 95%. Como é que funciona? Então, a máquina inteira, a gente tem o desenho da máquina que a gente quer fazer e procurou nos países membros quem podia consumir o quê. Então, lógico, tem nome de instituições vinculadas a países para fazer. A parte de vácuo, em particular, foi feita na Inglaterra, que é essa seção aqui, eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, praticamente 80% do feixe, da onde o feixe passa, foi feito pelos ingleses. A parte de criogenia foi feita, os cryomodos foram feitos na França, com produção italiana também. A parte de criogenia foi feita toda na Polônia, e assim vai. Tá? Vamos seguir para os países. E a grande dificuldade foi localizar quem em cada lugar podia fazer o que a gente precisava, no nível de qualidade que a gente precisava. Isso foi todo o trabalho que a gente teve. Então, vamos aqui um pouquinho do que, na realidade, é o ICES. A gente tem uma fonte de prótons, o plasma, que funciona com hidrogênio. Você injeta hidrogênio e faz o plasma de hidrogênio. A grande brincadeira que a gente fez aqui, que na Suécia não é um país que tem uma experiência longa de construção de laboratórios grandes. Então, todo o pessoal que cuida de segurança, corpo de bombeiro, mas eles tinham uma dificuldade de entender o que a gente estava fazendo. E o problema que a gente tinha sério era que esse túnel enterrado, 10 metros do subsolo, eu ponho um cilindro de 200 bar de hidrogênio dentro de uma cage, uma gaiola de 175 mil volts. O bombeiro que veio lá olhou aquilo, ele não sabia o que fazer com aquilo. Eu nunca vi isso, sabe? Hidrogênio a gente usa para fazer forno de pizza, sabe? É o máximo que ele tinha visto. Então foi uma história muito longa e a gente bolou uma história seguinte. O que eles pediam para a gente fazer? Para fazer a fonte segura, a 10 metros do hidrogênio, a gente jogou fora tudo, pegou uma maquininha de diálise, o pessoal da química tem, que faz hidrólise de água, né, ali na hora, e pegava o hidrogênio. Então acabou, eu não tenho mais um cilindro de alta pressão, uma tensão. Eu tenho uma maquininha que tem 2 palmos de comprimento, eu ponho 1 litro de água, dura 10 meses. Eu não preciso fazer mais nada. Os ingleses copiaram. Já estão usando a máquina dele, o Einstein agora acabou de oficialmente aceitar, os propósitos estão usando. E isso é natural na evolução das coisas. Então, mudou a jeito de fazer a segurança, a engenharia do trabalho, que em lugares que tem excesso. Isso provoca que você consegue fazer. Quem teve ideia? O cara mais velho do meu grupo, tem 63 anos, professor da Universidade de Londres, ficou cansado de fazer pesquisa e veio trabalhar com a gente. Um dia ele olhou aquilo ali e falou, mas por que ele está fazendo isso? Você tem alguma ideia? Tem, peraí. Foi lá no laboratório dele, catou uma maquininha e trouxe até aqui. Então, assim, criatividade tem mais a ver com a sua mente aberta para novas ideias do que qualquer outra coisa. Vamos lá, tem um acelerador aqui, tem aqui bastante olhar na linha de baixo aqui, tem um acelerador, tem uma parte que é criogênica, captada de criogênica. A potência que a gente quer. Para você fazer uma máquina acelerar coisas o mais curto possível, você tem que ter o quê? Potência lá dentro. Tensão, gato, elétrico. Nesse caso, para acelerar prótons, a gente quer a gradiente mais alto possível para fazer o acelerador desse cara, que tem 600 metros, fazer o mais curto possível. Então, usou cavidades supercondutoras. Para acelerar, a gente chega a conseguir 20 megawatts de voltagem dentro da cavidade. São 300 metros, na realidade, de parte supercondutora. E aí tem uma parte de transporte, que é um período que a gente pode fazer modificações no futuro. E o alto, propriamente dito, que é essa flywheel, que é um disco, e tem os bloquinhos todos dentro lá dentro. E aí você tem as linhas de luz, que você, ou os experimentos que a gente chama, para fazer os instrumentos elétricos. A grande história aqui é que esse instrumento tem, tipicamente, 160 metros de comprimento. Não 20 metros de início, 40 metros de mercado. 40 metros é o lado curto aqui, tá? 40 metros para dentro é realmente um instrumento bem específico. Vamos lá. Esse é o túnel, só mostrar algumas fotos. Essa é a fonte no começo, a parte da primeira aceleração, que é mais RQ. Esse é o túnel, que é o período onde a gente não tem aceleração, só tem a parte de vácuo e os magnéticos para manter, os quadrupólos que a gente ordem. Essa é a parte de criogenia, tem os cryomódulos
modos de uma seção quente. Mas por que está em pedaço? Né? Modo pequeno, grande. Que história é essa? É que para acelerar prótons, como ele é muito difícil, cada vez que acelera, ele muda a velocidade. Aí eu tenho que mudar todo o sincronismo da RF para readaptar porque está mudando a velocidade. Então tem um período de, vamos falar assim, transição entre um módulo e outro, e no outro, o sincronismo do outro módulo seguinte é diferente do primeiro. Então sempre tem um ajuste. Por isso não é nem vocês veem no Slack tem de elétrons, é um string só. De criogênico. Porque elétrico já está com sua luz. Acelerar mais, só aumenta a energia dele, não vai mais nada. Então, ele não muda a velocidade. Bom, esse é o furo onde foi posto a câmara, 6 metros de diâmetro. Essa é a câmara, 6 metros de diâmetro, com 10 metros de altura. A vácuo, alto vácuo. Foi soldado no lugar, essa é a porta de saída dos nêutrons, dos instrumentos, soldado no lugar, e esse é como está completado. Essa é a saída, essas coisas são os blocos de proteção radiológica. E essa região é a região próxima do target, que a gente chama do alvo. No futuro não vai ter acesso pessoal. E os instrumentos, só para ter uma ideia da escala, então aqui só para você ter um andaime aqui, colocado. Esse é onde tem os tubos que transportam os nêutrons. É que aqui não mostra. Tá vendo aqui, esses blocos são os blocos de concreto para proteger, fazer a proteção radiológica. Se você entrar pelo corredor, você não pode de argila, no corredor você passa por baixo, no nêutron você não pode chegar perto dele. E o outro hall experimental, que é um D, onde tem os instrumentos. Aqui vou falar mais da Loki, um experimento de imagem, curto, bem curto, e eu vou mostrar para vocês um pouco mais detalhes. O que tem a ver o vácuo aqui? Tudo tem vácuo. Ô, Marcelo, mas vamos falar a verdade aqui. Próton acelerou, ele não vai tão fácil, né? Não, é verdade. Então vamos lá. Alguém sabe aqui quantos metros anda elétron com 2 MeV no ar? 10 metros. 2 metros. Talvez, uns 10 metros. E próton? Também 10 quilômetros. A diferença é muito grande. Então, para que eu tenho vácuo? Não faz diferença. Né? A questão é que você, obviamente, colide com o material que está no caminho, o ar, o oxigênio, e você cria mais radiação, você cria mais profundo. Então, você não quer isso. E a outra parte é que, na seção de aceleração, você tem uma alta tensão. Megavolts de tensão. No ar não tem como, por quê? Não faz tudo lá. E aqui é criogênico. Se você tem uma coisa no ar criogênico, vai virar tudo gelo. O ar vai virar gelo, tudo vai virar. A temperatura desse cara é 2 Kelvin. Então você não tem como abrir no ar. Então tudo está vácuo. Então, quando criou-se o ISS, a gente falou assim: vamos ter a ideia de padronizar toda a parte de vácuo, de construção, de engenharia, tudo para simplificar a operação, custo e manutenção desse equipamento. A ideia é manter esse equipamento operando 95% do tempo, entregar confiabilidade 95%. Então, se eu prometi hoje entregar um feixe, eu vou entregar 95% de chance que eu vou entregar um feixe hoje no horário que eu quero. Para fazer isso, tem toda uma engenharia de cálculo para você fazer e avaliar como que você faz isso. No caso do vácuo, a gente fez padrão, negociou com todos os fornecedores, em um único documento, a gente tem um documentário. Então, todas as áreas, um único grupo, a gente cuida do acelerador, do alvo e dos instrumentos, toda a área de vácuo é um único grupo que concentra todo o conhecimento. E a gente monta o sistema de controle também. No caso, a gente fez um encontro em 2014 e criou um manual do vácuo. Então, se alguém vai fornecer alguma coisa para mim, tem que seguir a regra que está nesse manual. Senão a gente não aceita. Então, para poder fazer a coisa funcionar na vida do dia a dia. E, bom, isso aqui é disponível, quem quiser disponibilizar, a gente fornece. Acelerador, vou super rápido. Tá vendo? Cada um tem uma parte. Fonte, que a primeira parte de óptica, foi feita na Itália, em Catânia. RFQ, a primeira é um quadrupolo acoplado numa cavidade ressonante, foi feito pelos franceses. A parte de Nevet, que é onde você faz a análise do feixe da primeira parte, ela foi feita na Espanha. E os tanques DTLs foi feito em Minhares, na Itália. Então, cada pedacinho do acelerador era um país diferente. A gente teve que negociar, estudar e trabalhar com eles parte a parte. Nesse caso, a gente fez toda a parte de cálculo de vácuo, construção, montagem, material, como construir, como fazer, desde 2014 até agora.
Então, só para ter uma ideia, essa fonte é a fonte de a grade, né, a cage de 75 kV, a junto plasma está aqui dentro, e tem a primeira ótica aqui do feixe na saída. Foi montada na Itália, na Catânia, foi montada, e esse aqui, quando instalaram ela em 2018, 2019, e isso é o que está hoje. Então, só para ter uma ideia de todo esse processo que foi montado depois, para manter isso aqui. Então, toda a parte de vaca, a gente tem todo o controle virtual, isso aqui foi feito já em 2018, e depois foi transferido para a Lund. A gente tem exatamente o conhecimento do que está acontecendo, a gente pode fazer análise do gás que está lá dentro, quanto está rodando, pressão, como é que está funcionando, pelo sistema de controle, e a EPIX, que é o mesmo sistema que se usa no Sirius, nas máquinas, o Max Ford é um sistema também. E cada item, cada parte do acelerador foi feita da mesma forma. A gente fazia a simulação, denunciava quais materiais, todo o processo de fabricação, tudo mais, para poder entregar para a gente. Então, aqui, ó, esse aqui é todas as simulações que estão confirmadas. Tá? Não tenho ideia. Mas acho legal fazer um pouco depois e mostrar que todos os resultados que a gente simulou batem dentro do erro que os medidores têm que validar os valores para a gente. Então, essa aqui é só a mesma foto que eu já mostrei. Então, essa é a parte da RFQ. Tem 10 bombas turbos desmontadas, refrigeração, RF. Então, fica complicado. Você tem que ter isso bem organizado com a engenharia e saber cada turbinho, cada cabo para onde vai, para onde vem, está funcionando dentro dela. Tem muito trabalho de montagem. Mesma coisa no Manage, os espanhóis, muita simulação, teste de materiais. Então, isso aqui foi a montagem lá no ISS, o pessoal montando, isso é uma cavidade, um bunch, do feixe de prótons. E depois o Nickeltec. Tem imãs, tem muita coisa dentro que foi testada a vácuo, e às vezes dois locais em porta-a-porta. Esses ímãs aqui, que ele mostra aqui, esses quadros permanentes, eles foram testados pelos espanhóis que faziam o Manage. Então, eles conversaram muito entre eles. Então, só mais simulações e testes de materiais, e essa é a montagem final. Então, são 5 tanques de 8 metros por cubímetro por 1,20 de largura. Todos a 1 metro, 100% de metal, vedação e tudo mais. Já rodaram. Já rodaram. Tá? Bom fecho. E a gente chega na parte de criogenia, são 3 carga-modos diferentes, né? São 3 modelos. Esse é o curtinho, o Spoke inicial, Vidubira e Hybrid. Vamos aqui falar um pouquinho deles. Só para lembrar, como é o Dewar, tem um vácuo dentro, isola o tanque e faz a superisolação para as cavidades ressonantes. E aí você tem o verde aqui, que é o vácuo do feixe. Então a gente cuida dos dois, na verdade. Foi tudo o equipamento, tudo que está conectado aqui, foi tudo realizado por nós, com o pessoal dos fornecedores, para ficar tudo concordado que estamos construindo. Isso tudo foi testado, são 14 desses, já está tudo entregue, montado no turno, funcionando, foi testado em Uppsala. Eles têm um bunker onde você pode fazer potência máxima na cavidade e testar a operacionalidade disso em potência total. Esse trabalho já terminou e esse mesmo laboratório agora vai trabalhar para fazer a mesma coisa, mais um outro projeto na Bélgica. Esse é o nosso test stand em Lund. A gente tem um bunker da mesma forma, mas a gente não testa as cavidades Spoke, a gente testa só as Vidubira e as Hybrid. Então, em teste, as Vidubiras todas terminadas, aprovado, tudo bonitinho, tem uma extra, deu algum problema, e começamos agora a fazer das de alta energia. Vai levar 1 ano e meio mais para terminar isso. E tem o que eu comentei, entre um cryo model e outro, você tem uma seção onde você tem 2 ímãs para o Polaris, para poder manter o feixe em foco, e tem toda a instrumentação no meio. Esse item era o item que o vácuo tem que oferecer para toda a máquina, que foram os ingleses. A gente trabalhou com ele durante 8 anos praticamente, para construir, fazer todo o desenho, alinhamento, negociar com os italianos que faziam os ímãs, os alemães faziam os motores, dependendo do tipo de motor. Então, são 71 dessas peças, cada uma tem 18 modelos diferentes, tem 3, 4 só que repete cada vez. Só que tem um detalhe: para você conseguir fazer uma cavidade ressonante, fazer um carro de 20 milhões de volts, você precisa que esse material seja super limpo, não só a máquina, não tenha partículas. Qualquer partícula ali fica amplificando de uma descarga elétrica, você não consegue. Então, existe uma questão que é isso aqui:
limpeza do número de partículas. A norma ISO tem a classificação 5, que é o número de partículas, o volume que você pode ter dentro de uma câmara. Esses caras foram montados, vamos lá, classe 5, o que quer dizer classe 5? Você é esse motor, tá? Faz os seus... E o 4 é o quantum, né, que eles querem, o quantum computing é na escala 4. A escala 4, o ISO 4, foi as cavidades. As cavidades todas foram montadas no nível 4. Mas não dá para entrar, não dá para fazer nada. Tudo automático, fora. E o 5, você consegue fazer que nem a gente fez. Tendas, filtros especiais. E só para você ter uma ideia, para fazer 2 flanges, que são as 2 flanges do lado, me levam 4 dias. Você sabe que cada flange tem lá uns 12 parafusos, você faz isso em uns 10 minutos, 2 flanges, aqui leva 4 dias. Eu monto isso num dia, deixo circulando, não pode ter ninguém, se tem alguém trabalhando, fazendo qualquer coisa, a 20 metros eu meço partícula. Complicado. Eu faço um fim de semana, monto na sexta-feira, ligo e largo. Quando é segunda-feira, ninguém é autorizado a entrar no túnel, só o pessoal vaca, a gente faz as conexões, aí eles vão trabalhar com o. Então, é só para entender a dificuldade, que é só para fazer, instalar essa partezinha aqui bem entre esses 2 graus. Então, esse é o pessoal da Inglaterra, que ajudou a gente, tem parte do grupo de vaca e parte do pessoal da Inglaterra, 2016, todos os IMAs, todo aquilo que a gente chama, montados, e aí vai para o ISS. Chega no ISS, entra na sala limpa, e a gente faz todos os testes de novo. Vaca, limpo, as bombas funcionam, o medidor funciona, o padrão funciona, a instrumentação funciona, ele fica lá. Fizeram um estudo de 6 anos, em 71, praticamente uma vez. E esse aqui é só um filmezinho para mostrar. A culminação de 3 semanas de montagem, de 2 pessoas trabalhando para pôr uma instrumentação. Então, um fio, um tungstênio que a gente põe, ele se move na frente do feixe. Então, tem os 2 técnicos ali, é o Tom, que é inglês, e o Fred, que é um suíço, sueco, desculpa. Eles estão montando esse fiozinho aqui, é um arquivo, um fiozinho, é feito na Danphysik, na Dinamarca, esse cara em particular. Tudo fechado, num galpão único que a gente tinha. E só estavam esses 3 caras, o cara que está filmando e eles 2. Qualquer movimento externo dava problema para a gente. Não tempo até a gente conseguir descobrir o jeito. Pode-se ver que todo o resto está empacotado. Não tem como limpar uma coisa para isso. Você empacota. Limpa o pacote que você fez, daí você trabalha. Esse filme tem 1 minuto e meio. 3 semanas para fazer 1 minuto e meio de trabalho. Então, você tem uma noção da complexidade que pode ser simplesmente fazer uma. Não é tão simples assim. Seguindo. Aqui é só mais fotos do processo do túnel. Na verdade, quando o Crime vem, tem uma válvula gate no meio, uma válvula que dissolve o vácuo, e uma na frente, que ela é que faz o primeiro vácuo. Então, tem que tirar ela, na realidade, do outro lado, eu mostrei nessa foto aqui, só para mostrar que são 2 vizinhos, tem um medidor de vácuo permanente, medindo a pressão, para saber se não tem nada errado. Quando chega no túnel, tem que tirar esses 2. Então, tem todo aquele procedimento que eu contei, acontece uma vez, para tirar essa válvulazinha e tirar esse medidorzinho aqui do lado. E na segunda, aí está a minha técnica, Delphi, fazendo o ferro. Aí você tira tudo, essas tendas, isola de novo a válvula, põe a parte da câmara com os ímãs e refaz tudo. Então, para no final você ter isso. Então, aqui tem, não está montado ainda, tem só o suporte dos detetores de radiação, mas se pudesse você ficar fechado, não para ver nada, pode dar foto. Então, aqui é um túnel já montado, esse é hoje. E aqui só mais montagens do túnel durante os últimos 7 anos de montagem do túnel. A capa azul de proteção para ninguém tocar, tem muita gente andando ali dentro. Água, tem sprinkler, tem produção de gases nos detetores de radiação, tem uma quantidade de gente trabalhando aí enorme. Então, a gente fez isso para evitar que as pessoas tivessem sujeira e que as pessoas ficassem mexendo. Esse é o final. Vou voltar aqui. Na realidade, o antecedente linear tem um depósito, vamos falar assim, é um dump que a gente fala. Que é o quê? Quando a gente liga o linear, a gente não quer ir direto do alvo, a gente quer
cabeça, a máquina está funcionando. Então tem um alvo lá no fundo, baixíssima potência, 12 kW, só para testar o acelerador de carga. A gente chama de tuning, é o dump para fazer ajustes na máquina. É uns microampere e você joga lá e testa toda a máquina. Uma vez que você terminou, é que sobe o feixe. E essa subida aqui, eu tenho 2 dipolos, um lá embaixo e um aqui em cima, eles estão conectados na mesma fonte. Então, se você liga os dois. O feixe ou vai para o dump ou vai realmente para o alto. Não tem uma segunda opção nem terceira. E isso aqui é a semana passada. O meu técnico da África do Sul, como eu comentei dos 11 passaportes, fazendo a montagem da última peça no Telos, comprou esse caso, teve um problema novo, e recebemos da fábrica, e ele montou e acabou. Todo o acelerador, toda a fonte de neutro, está tudo sobre vácuo. Oficialmente, estamos prontos para montar a máquina na condição final. Sempre máquina primeiro. Você tem que entrar no tudo e último a sair, para ter certeza que o resto não. Esse é o time, montou na página do Exército. São 14 caras, inclui aqui o cara de controle também, que fez toda a parte de vídeo. Alvo, vamos conversar um pouquinho do alvo. Então, o feixe sobe lá do acelerador e vai direto para esse cara. Esse é um tubo de 6 metros de diâmetro, tem no final, a configuração final é 11 metros de altura, desenhado para ser em alto vácuo, melhor que 10,5, 10,6, por aí vai. Foi feito pelos espanhóis, Bilbao, na verdade. E tem todo que vocês vão ver aqui, isso aqui tudo está fechado, tem a proteção radiológica, blocos de ácido inox refrigerado dentro do vácuo. E tem o alvo, que eu vou mostrar, e as outras peças todas refrigeradas dentro do alvo. Então, ele tem uma pressão, deve ser menor que 10,2 Pascal, menor que 10,4 de mar, e foi desenhado para ficar nessa condição de operação. Dentro você tem todos os shieldings respirado à água, tem o alvo respirado aéreo, tem o moderador aéreo de hidrogênio líquido, e tem aproximadamente hoje uns 80 mil parafusos desse negócio. Essa é a configuração final, esse é o alvo, e esse verde é o moderador. Então, quando acontece o processo de disparamento aqui dessa região, você tem um cara que muda um pouquinho, você pode configurar o desenho dele e mudar a energia desses dentros que passaram lá dentro. Tem o refletor e tem uma parte de moderador. Você pode mudar um pouquinho o perfil. Então, cada instrumento aqui foi redesenhado, foi desenhado para uma energia em particular, juntando os outros estilos em volta, os refletores e o moderador. Só para comentar, essa porta grande aqui, eu vou comentar mais para frente, porque você trata de um instrumento especial. Então, o feixe de prótons vem do acelerador, tem uma janela física, uma janela de alumínio, com água refrigerando no conforto, que é o único jeito dela resistir esse watts. E o moderador e o refletor aqui com o flywheel. Esse flywheel está em rotação, já foi testado, está montado, isso aqui está a vácuo hoje, em 10,5, rodando, e estamos fazendo o teste de hélio, fluxo de hélio aqui, e montando a parte de água. Então, só para lembrar, a parte de ótica de nêutrons começa já lá dentro, que é essa peça aqui. Então, eu tive só para mostrar uma curva com o up-down, bateu igual com a teoria, muito próximo da teoria. Em 2 dias, a gente consegue chegar nos 4, quase menos 5. Tá? Excelente, excepcional. Como é que a gente conseguiu? Bom, óbvio, tem sujeira? Tem carbono, tem um bicho desse tamanho, não cabe dentro dessa sala, não é brincadeira. Então, é só para mostrar aqui a estrutura. Esse aqui é a primeira ótica, um plug de dentro que tem ótica, e quando não tem ótica, não tem instrumento, é um bloco maciço de aço inox, isso é proteção radiológica. Então, só para ter uma ideia, esse aqui, quem nunca viu, o guia de nêutrons está aqui, muito parecido com o raio-x, só que os materiais são diferentes, e a escala, o comprimento dele. Aqui é um outro instrumento, tem 2 saídas, tem 2 opções, e esse é um deles, são 42 deles. Esses caras, cada um tem 800 parafusos. E dentro dele e ele é vedado no padrão de vácuo, dentro para fora, de fora para dentro do padrão. Você fica dentro do alvo, dentro do então vamos lá, umas fotos aqui. Como é que eu consegui manter isso aqui limpo, bombas para vácuo? Eu fiz isso. Montei
uma sala limpa, tamanho grande. Então, só para vocês terem uma ideia, essa é a boca da câmara e isso é toda a estrutura montada para manter o acesso controlado durante 5 anos. Agora foi retirado, foi montado, tudo certinho, vou mostrar. Mas só para vocês terem uma ideia do trabalho. Vai entrar aqui, tá vendo? Essa troca de roupa, o sapatinho, vai daqui, calça, vai de luva, para depois poder descer da escada e trabalhar lá dentro. Então, só para ter uma ideia do trabalho. Esse é o flywheel. E, Marcelo, que negócio é esse amarelo aqui? Então, esse flywheel ele tem 24 setores onde o feixe bate. O feixe não bate 2 vezes no mesmo lugar, em até 2 segundos e meio. Ele tem para dissipar o calor. 5 megawatts de potência para dissipar dentro do pé. Então, ele tem 2 marcas, que é essa amarela e tem uma outra do outro lado, que é uma referência. Tem um viewport que a gente olha, uma câmera que fica olhando para a flywheel. Quando passa essa marcador, a luz fica diferente. Então, eu sei onde é que está a parte do wheel que está mexendo, onde é que essa roda aqui, onde é que ela está passando. Consigo de velocidade ótica. Então, esse é o furo onde ela desce. Essa roda não é eterna. Ela dura 5 anos de potência máxima. E menos potência dura quanto, Marcelo? Menos ainda. Se você olhar a interação próton com matéria, ele tem mínimo que é perto de 2, 3, 4 GeVs. Se você passar disso ou for menor do que isso, o efeito é mais distintivo. Então, como a gente vai rodar agora em 2 metros, quer dizer que a gente vai rodar em 800 metros de energia, vamos rodar em 2 megawatts, vai ser 800 metros, essa roda vai morrer em 3 anos. A gente roda a outra. Esse é um consumível para o laboratório. Descendo, igual ela desceu, 5 toneladas. Lá embaixo já montado, e aqui está descendo o refletor junto com o moderador. E aí, quando eles descerem, e aí você roda ele para encaixar a precisão desses caras, foi melhor que milímetro, e aqui só para mostrar como é que é a montagem, como é que a flywheel roda. Lá está ali, é a porta onde os outros devem sair, como a gente mudar, e esse aqui é o refletor e o moderador juntos. Hoje nós estamos assim, tenho mais de 1 quilômetro de soldagem para fechar isso aqui. Tem centenas de flanges para água, para hélio, para hidrogênio líquido aqui dentro. Essa câmara roda a 250 graus. Para a vaca é uma maravilha. Tem vários, fechamos ela já. Essa é a parte de instrumentação e esse é o shaft que roda o flywheel. Aqui é o pessoal montando já o drive e testando ele antes de fazer vaca. E aqui a gente estava fechando quando a gente fez o primeiro teste a vaca de mutação. Que é isso aqui. A gente estava tudo fechado a vaca, feito vaca aqui dentro e rodou o wheel para ver se estava funcionando a vaca. Perfeito. Muitos anos de experiência, entendeu? Então, só para ter uma ideia de como é que é por dentro, esses são os bloquinhos de combustível, eles são montados e soldados dentro da própria roda, daí são testados, balanceados, e tem um compressor especial para fazer a circulação de hélio, para fazer esse experimento. Aqui eu acho que é somente 200 kg de hélio. Ele roda quente, 50 e 250 gramas. A hidrogenia são 3 toneladas de hélio rodando 2 kg. Vamos falar um pouquinho do que a gente vai fazer. Tem um colega aqui que briga com o nêutrons. E vamos lá. Só para lembrar que eu comentei lá, o nêutron ele interage com os materiais de uma forma um pouquinho diferente de raio-x. E ele é muito sensível para hidrogênio e deutério, uma coisa muito diferente do raio-x. Você não consegue ver. E é uma técnica que você pode usar, todas as técnicas que você usa aí, você pode usar o mesmo nêutron. Só que a informação que você colhe é diferente. É complementar até certo ponto. Então, se você fazer a sua amostra nas 2 técnicas, você realmente consegue resolver coisas muito interessantes. E no caso do nêutrons, ele não é exatamente destrutivo, não é ionizante, e você pode ver oxidação, você pode ver um monte de coisa. Então, você consegue colher informação bastante interessante. Esse aqui é dado pela Zoe, que é a responsável do laboratório que dá suporte aos instrumentos. Então, aqui, só para exemplificar, seção de choque de raio-x em materiais cresce com a massa, mas para nêutrons não é exatamente assim. E se a gente fosse olhar com mais calma no gráfico, a linha azul é difração de raio-x, cresce com a massa, ponto. E nêutrons não.
Então, se tem isótopos, se tem alguma coisa, tem distinções muito grandes. Então, elementos químicos que têm massa diferente, pode ter fração de íons completamente diferente. Que é o hidrogênio e o deutério. Então, você pode distinguir esses dois muito claramente numa imagem com informação. Isso vai pela tabela periódica, que torna uma técnica super interessante. Qual que é a dificuldade? É difícil. Você raio-x, a gente produz raio-x, mas neutro a gente não produz o neutro. Tem que arrancar ele de algum lugar. Então, só para ter uma ideia de escala, o dinheiro que foi gasto para fazer um ISS, dá para fazer, dependendo da maquininha, entre 6 ou 8 máquinas. Então, vocês têm uma ideia. Então, aqui só uma escala que a gente usa para entender o que você faz com que energia, depende de onda do nêutron, dependendo do que você quer ver, imagem, proteína, estrutura que está dentro. E, na realidade, isso aqui, acho que tem um gráfico aqui que vai mostrar. Quando você faz processo de distillation, você não tem esse espectro bonitinho. É o moderador e o refletor que cria isso para você. Então, é o cara que você pode mudar ao longo dos anos. Então, aqui é só para explicar as técnicas normais que a gente tem, imagem, bom ângulo, sketching, paramento abaixo ângulo, refletometria e cristalografia. As técnicas são todas as mesmas, só que a informação que você pode é diferente. E, obviamente, dependendo da máquina, a resolução é diferente. Em tempo e em energia. A Zoe também me deu mais partes de biologia. Eu deixo aqui curiosidade para vocês quererem olhar. Você pode fazer uma coisa muito interessante hoje em dia, que é cristalografia de proteína. Você faz raio-x primeiro, descobre lá os metais, depois vai no dentro e descobre todos os hidrogênios. E, para quem não lembra, o hidrogênio faz parte, sei lá, 80% de toda a proteína que você tem. Ajuda muito saber onde é que está. Isso aqui ajuda a resolver proteínas muito mais rápido. Você tem as duas. Talvez na resolução, a mesma capacidade de fazer. Vamos lá. Então, aqui está a distribuição das máquinas e vamos falar assim, os ramos da ciência em que cada um dos instrumentos vai trabalhar. Aqui está uma combinação de gente que já mexe com ele. Então, tem muitos institutos aqui que trabalham já construindo, que são outras fontes de nêutrons que são capazes de construir instrumentos para a gente. Então, foi uma colaboração em grande escala. Dependendo da área que você quer, em vermelho aqui é a primeira fase, nós temos 15 instrumentos aprovados para construção. Desses 15 primeiros, 7, 8 estão prioridades para terminar até 2026. Depois a gente vai terminar os outros na fase seguinte. E tem mais um tanto que importa. Mas aqui, vamos lá. Você sempre pensa, pô, Marcelo, eu vou levar minha amostra lá? Pô, eu quero alterar a minha amostra, a minha plantinha para fazer uma análise onde é que o hidrogênio está e dentro não está no processo químico. Como é que eu vou fazer isso? Você tem um laboratório associado. Então, você tem vários laboratórios, esse é um exemplo, que é a Zoe está aqui. Ela e mais 2 são responsáveis pelos laboratórios associados, dependendo do instrumento. Então, se você tem uma amostra de biologia que você quer fazer uma demonstração dela, eles são os responsáveis de fazer para você. Um laboratório associado junto, você programa, como faz qualquer pedido de pesquisa. E tem os laboratórios distribuídos em volta da onde estão os instrumentos que exatamente vão fazer isso. É um pouco mais complicado, porque na verdade você mexe com material, às vezes radioativo, é mais complicado para brincar. E aí, mas até aqui, eu estou falando a gente usar o nêutron como se usa qualquer outro instrumento. Você tem um Sirius aqui, você produz raio-x e eu uso raio-x. Mas aqui tem uma vertente um pouquinho diferente. É estudar o próprio nêutron, não só a linha de luz usando ele para fazer experimento, mas fazer um experimento de física de alta energia, que é o que o CERN faz no colisor. Estudar os elementos, as partículas. E aqui, em particular, no caso do ISS, uma questão antiga que a gente tem é a questão da simetria, né? Matéria-antimatéria. E no caso do ISS, consegue produzir uma quantidade absurda de nêutrons de baixa energia, isso quer dizer baixa velocidade, e aí daria a chance de a gente poder medir, do ponto de vista do cálculo, teoria mostra isso, 1 ano, 2 de medidas, poderia tentar entender um pouquinho melhor a física de nêutrons e física de neutrino. Também tem um outro experimento para ser montado no ISS nesse caso. Esse aqui é a Valentina, ela é dupla, é da Universidade de Lourdes, da Física, e o ISS. A gente teve um aluno junto, eu vou explicar depois o que ele fez. Quem quiser mais, tem uma referência aqui
pegar a física por trás disso aqui. E, na realidade, o que a gente está discutindo aqui? Que é exatamente essa brincadeirinha aqui. Tem um colega aqui que estava brincando com isso também, que é um instrumento, o NN-bar, que é matéria de matéria. A gente pega uma quantidade absurda de nêutron, joga ele num tubo de 200 metros e fica esperando ele dar uma oscilação ali. Como é que a gente mede no final? Então, bom, só para comentar, a gente tem, isso é física fundamental. É um laboratório, assim, o IECENS acaba virando uma máquina que é um meio termo entre você ter uma fonte de raio-x, uma fonte de luz, para fazer instrumento, como um colisor, como qualquer outra máquina de alta energia. Isso aqui não dá para fazer no CERN, tá? Nem no FCC não vai dar para fazer. Isso aqui é bem específico. No caso, só para lembrar aqui um pouquinho, a gente consegue fazer todas essas brincadeiras porque a gente tem como modelar esse refletor que fica do lado do alvo. Essas são todas as saídas. Então, essa região, eu já tenho a versão 2.0 montada. Né? Os pesquisadores pediram para a gente instalar a versão 2.0 na versão 1.0. Eu estou falando, não, eu tenho prazo para entregar isso aqui. É um projeto, de engenharia, custo. Você entrega o que a gente tem, põe a máquina para rodar. Daqui 3 anos, ela precisa ser trocada. Se quiser, você troca por um alvo novo. Então, a gente pode brincar muito com a distribuição de volta e Deus, a gente aprender mais com o alvo propriamente dito. Essa ideia desse alvo nunca foi testada. É a primeira vez. Então, o que na realidade acontece, você tem isso aqui, ó. A Spallation tem um perfil de energia e intensidade. Com o refletor e com o moderador, a gente pode estender isso e mudar o perfil. Então, existe uma chance ao longo dos anos de você mudar a fonte e fazer coisas que antes não eram possíveis. Ou a ciência muda, ou um experimento fica mais interessante fazer uma área ou outra, é possível mudar. Então, já tenho a versão 2.0 tentando fazer exatamente isso. Tá? Puxar energia com condições mais menores para fazer física de partícula. No caso aqui, só para entrar lá no NN-bar, tem a fonte, aquela porta grande, dupla, o ângulo de abertura, ela deixa para poder o módulo possível de nêutron. E por eles tem uma ótima refletor, tem uma proteção do campo magnético da Terra, e você deixa esses nêutrons passear por 150 metros, e aí você põe um alvo. É uma folha de carbono. Tá? E, dependendo do que acontece nessa folha de carbono, você consegue entender se houve a transição, a mudança da matéria de matéria para dentro. Se trocou de lado. Essa é uma ideia, é uma das coisas física da alta energia. Esse projeto está andando, tem um instrumento a ser montado para testar os detetores e a gente está desenvolvendo, construindo isso aqui. Vai levar um tempo. Qual que é o problema desses aqui, cara? Você tem uma partícula aqui que interagiu com o carbono, vai sair, é uma câmara de vácuo, e vai interagir com o seu detetor. O material dessa câmara de vácuo interfere no som. Então, hoje em dia, CDMS, o CERN, é um tubo de berílio, tem 8 metros de comprimento. Não dá para construir hoje exatamente hoje na Europa, porque ninguém solda berílio, quem soldava os russos. Então, CERN, vou fazer minha fábrica de soldagem de berílio. Dá uma dor de cabeça lá, ninguém quer mexer com isso. Esse tubo em particular tem um pouquinho diferente. Ele tem 2 metros de diâmetro e 2 metros de comprimento. O meu grupo tem umas coisas, vocês vão fazer tudo de berílio, que legal, dá para fazer o meu. É só 6 metros, né? Só que tem 2 metros de diâmetro. Então, hoje a gente não tem como construir isso aqui. Parece meio bobo falar, mas você não consegue construir aquela? Não, construir eu consigo, mas uma que possa permitir fazer as medidas e detectar o documentário, tá difícil encontrar quem faça. Então, engenharia e física de história. Então, obviamente, tem ideias. Existem ideias. Você já que construir. E só para brincar com o vácuo, então, os meus instrumentos, aqui está a ideia das bandeirinhas dos países envolvidos, é uma salada, turma. No almoço é uma salada. Para você comer, o assento de cada um vira sensacional. A salada tem muito sabor. Então, aqui só para brincar, a área do bunker em volta, ao longo dos anos, vai ficar proibida, acesso à distância ou via robô. Então, só para ter uma ideia, esses são os blocos, a configuração dos blocos. Essa região, quando rodar a fecha a primeira vez, a gente só pode fazer manutenção em cima do técnico. Tem que ir no bloco, olha lá para baixo, pega uma sua ferramenta de 3 metros, abre, mexe, faz tal. O plano de desenho de vácuo tem que satisfazer isso também. É uma questão prática. Então, só vou mostrar a espessura dos blocos.
e toda a construção aqui dentro. Vapor, uma das óticas novas, é tudo remoto. O equipamento faz isso remoto, a gente já testou. E não é trivial. Então, isso é uma operação que custa muito e o diretor é que tem que assinar embaixo. Então, só para ter uma ideia, esses são dois instrumentos. Esse é um guia de nêutrons, a porta está montada, E3, E2. E isso aqui é a minha bomba de vácuo. Isso aqui está tudo em vácuo. Então, tem lá um tubo de 20 metros, tem todos os guias de nêutrons, e o meu sistema de vácuo está lá de fora. Eles não têm como ter acesso. E qualquer coisa que estiver lá dentro morre em minutos para horas. Tem equipamento eletrônico, não sobrevive a nível de radiação. Coisas práticas. Então, só para mostrar aqui os guias de nêutrons no corredor grande. Essa turma de vácuo fazendo o primeiro teste. E isso aqui é interessante, que o desenhista que fez isso não tinha conhecimento de vácuo anterior. Então, ele construiu, prendeu e ele esqueceu que quando você põe e faz vácuo com a câmara, você tem a pressão atmosférica. Então, ele fez um tubo, tem uma peça que a gente não tiver, um material pulgar que pode mudar o tamanho, ajuda também a expansão que instala, e prendeu só um lado da câmara. O que aconteceu quando fez vácuo a primeira vez? Puxou tudo. Isso aqui são 20 metros de câmara, puxou tudo. O cara, o que aconteceu? Então, assim, até esse tipo de coisa acontece, tá? Mesmo com países que já mexem com vácuo. Se o rapaz que fez descobriu que ele esqueceu de pôr, ele tinha que prender os dois lá, né? Ia ficar a intenção. Aqui só mais um guia de onda, tem todo o tamanho, formato, quadrado, redondo, e só outra vez. Eu quero só fazer aqui embaixo. Está vendo o tamanho do bloco? Esse bloco vai cobrir. Muitas vezes tem 1 metro de concreto para fazer a isolação, a proteção radiológica. Para quem nunca viu, um guia de onda de nêutrons, eles são belos, está recolhido, entendeu? E está montando. A distância aqui é 1 milímetro, então por isso que a câmera não pode se mexer. Se esse cara aqui, quando você faz vácuo, puxa a câmera de cá, esse espelho é objeto. Então tem toda uma história de teste anterior e a gente fica olhando o mapa, a gente pode os desenhos para garantir que ninguém fez uma besteira. Então, só para entrar em detalhe cometido do instrumento da LOC, a câmara verde é uma câmara de vácuo, 3 metros de diâmetro, 10 metros, 11 metros de comprimento, ela guarda os detetores. A amostra está no ar, está aqui, tem carinho aqui. E esse é um feixe dentro da máquina. Então, isso também a gente toma conta disso. Essa câmara tem esse patamar aqui em cima, o rapaz que responsável falou assim, eu quero bombear rápido, eu quero entrar, poder modificar os meus detetores e sair da câmara e fazer vácuo, fazer várias vezes ao dia isso. Né? Mas você tem certeza? Então, a gente construiu. Então, só para ter uma escala, aqui, ó, esse é o footprint, né? A base da câmara e a também uma boa. Essa é a câmara chegando da Espanha, no caso foi a Espanha que construiu, esse modelo de vácuo aqui, e o time de vácuo fazendo teste de vazamento. Fazer um teste de vazamento para vácuo, pegar um cilindro de hidrogênio, sair andando, para ver se o detetor de massa lá na outra ponta pega. Você tinha que ter autorização para dar no crane, porque tem que subir em cima. Os dois técnicos de vácuo, dentro da câmara de vácuo, tá? Chegando as coisas internamente, está ali, está organizado. Note, sapatinho, luva, eles sabem o que eles estão fazendo lá dentro. Isso aqui é depois de limpo, preparado. Tem duas vigas aqui que eles montaram e estão montando sobre todos os detetores. Isso aqui é o lado de fora. A porta para fazer a parte de elétrica, né, e tem a entrada para o instrumento. E, passou, perdi. Não pus a foto. Aqui em cima tem uma bomba de vácuo. 45 minutos para fazer vácuo naquele negócio. 106 decibéis. É uma tremenda dor de cabeça. Quando liga isso, todo mundo é avisado, põe fone de ouvido, põe o protetor auricular para rodar. Aí o chefe veio reclamar comigo. Eu falei assim, desculpa, a especificação não falava sobre fazer silêncio, falava sobre fazer vácuo rápido. Obviamente a gente tem como resolver isso. Não vai zerar, mas a opção foi durante 1 hora a máquina roda, depois uma máquina pequenininha, na frente, parte da massa que era grande, e aí roda no silêncio. Né? São 5 dessas, no mesmo instrumento, na mesma região, tem 5 dessas. Mas essas são curiosidades. Obrigado. Obrigado, Marcelo, pela apresentação. Acho que não precisa.
Precisa do robô. Bom, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Poderia comentar sobre as oportunidades que tem de áreas variadas. Todo mundo me pergunta isso. É só entrar na página do ISS, está sempre disponível. Eu vou dar uma ideia para vocês, são 500 funcionários, né? Tem 32 brasileiros. Agora, a gente sabe, nós estamos aqui super cientes que o Brasil é uma tremenda potência em euros, né? Em vaca. Em vaca, não em euros. Porque tem muita gente de software, físico, engenheiro elétrico, tem tudo. Tá? A questão é se você tem a vaga que você procura, que você imagina. Entende que é um laboratório de construção hoje. Né? Os instrumentos vão levar ainda anos para construir. Então, muitas vezes, a proposta que tem é ajudar a construção. E aí você fala, não, eu não estou a fim de construir. Mas esse é o grande benefício. Porque você conhece tudo isso. Você entende quem fez a física, como é que foi feito, e ajuda a montar. Então, vaga tem, só olhar o tempo inteiro. Se eu não me engano, oficialmente, ou extra-oficialmente, tem 80 vagas para ser preenchidas. Se você vai lá na página, tem umas 10, porque é um processo, não vai andando. O próprio recurso humano não tem condição de você botar 80 vagas e receber tudo para fazer tudo. Tá? Então, é um processo continuado. Toda semana, olhe lá, que vai ter vaga nova acontecendo. Tá? E muitas vezes você vai falar, mas eu nunca fiz isso. Manda um e-mail, lá embaixo tem sempre o responsável da vaga, manda, pergunta. Isso é muito comum, assim, na Europa. Você querer mais informação a par do que está escrito. Você pode perguntar, olha, a minha experiência é assim, você acha que vale eu fazer a experiência? Converse. Tem muito espaço. Tem muito engenheiro elétrico, software. Até brinco, minha esposa, um período, foi operadora da máquina. Estavam fazendo a primeira parte, né? Estavam condicionando. Na sala de controle tinha ela como operadora, um shift leader que era polonês, um italiano na parte de RF e 4 brasileiros de cima de controle. Eles trocaram a vida na hora. O italiano entende português, o polonês, desconta. Desconta ele. E eles ficaram conversando em português. Eu cheguei lá e falei, mas o que está acontecendo? O que mudou? Vou mudar de braço hoje. Então, assim, são muitos. E não é porque a gente entende de neutro, está construindo a máquina. O meu vizinho, Max Ford, para quem sabe, o chefe da máquina é o meu e o chefe daqui. É o Pedro Tavares. É um brasileiro. E está cheio de brasileiro junto com ele lá, trabalhando nos instrumentos, preparação da amostra. Isso existe. Essa rotação de gente de máquinas diferentes existe. É uma coisa possível. Eu mesmo já recebi muita gente, contratando gente de fora, e que vai. É normal, é natural isso. A área de software no Brasil é muito forte, muito reconhecida. Vou explicar com calma isso. Porque existem empresas headhunters no Brasil para pegar brasileiro e levar embora para a software. Esses 32 são 2 elétricos, 2 físicos, 1 engenheiro química, e o resto tudo é software. Quem chamou esses caras? As empresas headhunters. Eu nunca contratei um brasileiro por baixo. Nem minha vida inteira que eu saí do Brasil, nunca consegui contratar. Não consegue. Não aparece. Mas software, no Sul, eles têm uma empresa permanente, um escritório permanente. Tem 10 caras que eles contrataram. E assim, é uma empresa sueca que contrata o brasileiro para prestar serviço para o ISS. Então, isso tem muito. Isso tem muito mesmo. Às vezes cria situações estranhas. Né? A pessoa, mas você está roubando, gente. Assim, eu não conheço ninguém, cara. Eu não estou ali quase 20 anos. Falar que eu conheço é bobeira. A empresa é real. Eles ficam olhando para o seu corpo ali. Mais de uma vez isso acontece. Então, fica aqui. Eu só queria comentar, porque a gente aqui no Brasil, como física experimental, é quase um pecado fazer experimentação, tá? Para a comunidade física. Muita da sociedade científica é um grupinho de teórico, na minha opinião, e isso que vocês veem de ciência ficção para o Brasil, porque quem constrói equipamento aqui é completamente desvalorado, desmotivado e perseguido, muitas vezes. Tá? Então, uma pessoa que se dedica a fazer um conhecimento, ele faz instrumentação de large scale. Eu conheço ele, inclusive,
Então, tem muito emprego para quem tem, sabe, usar as mãos. Essa mulher falou 80 mil parafusos, a discussão que eu faço todas as vezes que aparecem lá dizem inteligência artificial. Digo, quem vai parafusar? Então, eu todas as vezes pergunto, quem vai usar as mãos para parafusar? Não, inteligência artificial. Então, eu sempre falo para os meus alunos que fizeram instrumentação, se você sabe fazer algo bem, você consegue emprego. Para a intelectualidade da Sociedade Brasileira de Física, não. Mas para a realidade do mundo, sim. Tá? Saber fazer. E a gente tem que seguir defendendo os cursos de vácuo, de eletrônica, de instrumentação. Na graduação, um dos poucos institutos que tem isso. E dá emprego. Tá? Isso é uma coisa importante. Saber fazer algo bem na área de instrumentação dá emprego. Assim, um dos físicos principais para operar a máquina, ela era daqui. O engenheiro que constrói toda a instrumentação era daqui. Então, o jeito que ele faz saca. Eu vou na casa deles hoje, ele fala assim, o que você está fazendo? Eu estou pensando com um Doppler aqui, eu estou medindo o sinal dos aviões, e não existe mais radar, não sei se você lembra, né? Você tem um sistema ILS que você faz. Ele está em casa brincando com ILS, montando antena, brincando. Esse é o cara responsável por todos os motores de posição, toda a eletrônica rápida, time. É um cara só. Se esse cara sair, o chefe dele já avisou, tem que contratar 3. Ele não vai achar. Não fácil. Ele precisa de 3 caras. Então, assim, o que o Daniel está falando é realidade. Você sabe fazer, gosta de mexer, gosta de construir, você tem. Com teoria, complica. É parte da parte da vida que a gente tem que aprender. Construir essas coisas, esse é o 8º projeto que eu faço. Eu fico mudando de projeto e construindo, porque o que eu gosto é ficar construindo. É exatamente rodar. Aqui ainda tem muita coisa para acontecer. Os instrumentos são muito interessantes. Né? São problemas de engenharia e física. Se você não resolver engenharia, não tem ciência. Eu brinco, é a tal história. Se você não construir, não vai. Vamos descobrir o que é a avaliação do que vai acontecer com você. Mais alguma pergunta, comentário? Você pode atualizar a gente? Você pode. Primeiro, muito obrigado pela apresentação. Bacana. Você pode atualizar a gente sobre o cronograma atual do ICS para usuários? Em fevereiro a gente roda em Honda. O peixe do campo vai rodar em fevereiro, vai condicionar toda a parte da DRS está preparada, potência, tudo está testado. Só tem que rodar o peixe primeira vez. Essa semana conquistando o ponto de plasma. E em fevereiro, oficialmente, a gente roda. Qual que é a dificuldade? A documentação dentro da Suécia para as autoridades internas. A gente vê isso, está gerando material nuclear lá no campo. Então, tem toda uma questão burocrática por mais. Bastante complicado. Isso é fevereiro. Fevereiro a gente deve rodar primeiro peixe. Deve rodar bem. Vai rodar 3 meses para fazer o tuning de toda a parte da RF. A gente para de novo, fica mais 3 meses, 4 meses parado, para terminar de fazer todo o processo do alvo. Que é toda a configuração de instrumentação, certificação e tal, que lá é o final. E aí em setembro, outubro, a gente joga o fecho. Ele oficialmente entra, projeta a capa, oficialmente, e começa a funcionar. Isso vai durante 26. Tem muita coisa para acontecer. São 3 linhas, né, que vão estar funcionando. 3 linhas que vão estar operando nesse período só para testar o alvo. Uma coisa que a gente, por mais teoria que a gente saiba, por mais simulação que a gente possa fazer, a realidade nessa escala de potência nunca ninguém tentou. Então a gente tem 3 experimentos que vão testar o resultado da Explanation para confirmar que a teoria, a simulação e a engenharia que a gente fez está batendo. E daí, em 27, oficialmente, 1º de janeiro de 27, entra operacional as outras linhas e entra a área do usuário. Obrigado. Só mais uma pergunta. Em relação a essa base, tem alguma coisa voltada para a matéria escura? Não, o projeto que existe hoje é esse, do antineutrino. Mas tem um outro, mais longo prazo,
definitivo do ISS supernucleínico é o seguinte: se você procurar nas fontes de nêutron, você vai descobrir que muitas das fontes funcionam com H-. Você pega o hidrogênio, separa e adiciona o elétron e acelera o H-. Não o próprio. Qual que é a ideia nossa? A gente fez uma máquina de prova, bombardei igual, mas eu tenho metade da fase da RF, que a RF é invertida, mas eu posso acelerar um feixe de H-. Eu só ponho uma outra fonte de H- do lado e ele sincroniza as duas. Então, pulso lá no target e o pulso vai para um booster e eu faço um alvo de neutrino. Já está separado na Suécia a região onde pode ser construído um alvo para neutrino, a 450 km de ISS, na direção de Estocolmo. E tem um projeto, se você procurar ISS superneutrino, você acha. E tem uma colaboração trabalhando com isso. Isso é um projeto assim, se o ISS custou 3,6 bilhões, o Endeavor vai custar mais 1,5 bilhão, e esse vai custar mais 3,6 bilhão. Então, a brincadeira não é pequena. O que ele vai conseguir fazer? Mais do que tudo o resto. Né? E é mais provável de acontecer do que o FCC, por exemplo. Muito antes. É muito simples testar isso. Isso aí o maior custo é o linear. E esse já está pronto, está rodando. Por uma fonte de H-. É quase comercial de pesquisa de escala. Só troca a máquina de diálise. Só troca a máquina de diálise e pagamentos. Mas isso é mais fácil. Não tem, existe. Desculpa. Não. Tem o supermercado. Quem tinha levantado ali? Primeiramente, obrigado pela palestra, muito interessante, né? A minha pergunta vai mais, assim, desculpa antes a minha ignorância, mas eu queria entender um pouco melhor como funciona a estrutura de criogenia, naquela parte do acelerador, porque se é a vácuo, eu não entendi como é que seria a criogenia. Então, vamos lá. A gente está... O material supercondutor funciona abaixo de uma certa temperatura. Então você tem a cavidade. Essa cavidade é um tanque, é uma cavidade ressonante de nióbio, e tem um tanque do lado fora. Você enche de tanque imerso de hélio líquido a 2 Kelvin. Esse cara vira supercondutor, não consome eletricidade quando você mete a RF lá dentro. Só que a temperatura 2 Kelvin é muito baixa. Você tem que fazer uma isolação térmica dele. Como é que você faz? Você faz de superisolação, são centenas de camadas de alumínio e nylon a vácuo. Isso é o que você tem disponível no laboratório aqui, aquele tipo de tem essa configuração. O detalhe é que esse cara, no nosso caso, ele está conectado a um sistema de vácuo. O dimmer foi feito, preparado, você selou e ele não tem que fazer bombeamento de vácuo. No nosso caso, não. A gente tem ele, mas ele é ativo. Então, esse cara aqui, esse tanque, ele tem uma bomba, um medidor que eu monitoro. Tem um motivo para isso. E o verde aqui dentro é onde o feixe passa. Então, eu consigo monitorar o fluxo de hélio que está passando, quanto o calor está trocando. Tudo isso é medido e calculado. Qual que é a ideia aqui? Eu estou rodando esse cara. Isso aqui está no limite do material. Tá? Isso aí, 20 megavolts, é praticamente o limite do material para essa configuração. Então, o limite teórico. Nós conseguimos fazer isso. Hoje, não é todas as cavidades que fazem isso, mas algumas chegam a esse limite. Nessa condição, qualquer coisinha que você soldou, montou, apertou, não fez direito, pode vazar hélio desse tanque para esse espaço. E aí pode ser um problema. Então, o que a gente faz? A gente faz vácuo. Quando põe isso daqui frio, não tem que mais fazer vácuo. Não tem sozinho. O gás fica absorvido na área de refrigerante. Mas se vazar hélio, ele não fica. Ele fica andando aqui dentro. Ele não volta a ser vácuo. Ele vira vapor. Então, a pressão sobe. Hélio, por que a gente usou hélio no álcool? Hélio tem uma capacidade calorífica melhor que água. Ele é melhor para resfriar do que água. Então, você imagina um cara vazar hélio aqui dentro, ele vai fazer uma super troca de calor entre o tanque na temperatura ambiente com esse cara aqui dentro. Aí você perde todo o seu hélio. Então, a máquina, o compressor lá, que resfriar, começa a ter que arrancar um monte de calor. Né? Existe um limite. Na fábrica de hélio, que a gente fala de hélio, tem um limite de potência, você consegue trocar calor. Tá? São 3 toneladas e meio de hélio líquido. Então, é uma brincadeira. 300 metros de linha. Isso.
túnel, é que eu acho que uma foto do túnel, será que mostra? Isso parece claro. Está vendo esse tubo aqui, ó? Isso é a linha de distribuição de gravelina. Todo o hélio vai e volta dentro de uma outra tubo a vácuo, a entrada do hélio líquido, o retorno do hélio gás, tudo é controlado via esse tubo. É um tubo, dá 1 metro, tem quase meio quilômetro, dentro de toda a linha até a fábrica de hélio líquido e retorno. Um grupo inteiro, 14 pessoas que vácuo, só para cuidar. Não tem nenhuma escala parecida. E não é que é caro. Marcelo, eu tenho uma pergunta para você. Eu conheço que tem dentro do detetor de antinêutrons do exame, você tem para fora. A minha preocupação é uma preocupação. Assim, deve ter um monte de instrumentos de monitoramento do feixe e etc. Esses instrumentos, em geral, têm muito silício. A gente sabe que nêutron causa danos em componentes de silício bastante frequentes. Eu também acredito que o isolamento das linhas de nêutron não seja perfeito, né? Como vocês lidam para fazer esse monitoramento dos instrumentos? Tem essa preocupação de isolar? Eu vou dar um exemplo. Assim, existe, a gente sabe, e é conhecido e tem tempo. Por isso, toda a preocupação de saber se a simulação que a gente fez, os processos de espalhamento, é o que a gente simulou, daí confirma o tempo de vida de todo o resto do sistema. Então, vamos dar um exemplo. O que eu comentei, né? Assim, só para explicar um pouquinho disso, a gente tem tempo de vida para tudo. Toda a máquina, todos os instrumentos têm tempo de vida para todos os componentes que estão lá. Então, aqui, se a gente for dar aqui 2 segundos, o acelerador em si, quando você passa aquele tanque grande, lá, passou daquele ponto, se eu tiver ar, ele chega logo. Então, qualquer coisa que eu tiver ali, de eletrônico, polida, morre. Mesmo os detetores, câmeras, tudo isso morre calculado. A gente é calculado. Quantas vezes? Não, a câmera CCD sobrevive 1.000 horas, fez e tal, e depois fica pro saco. Eu recebi essa semana que passou um japonês do Jay Park. Tem uma câmera, assim, querendo fazer uma outra instrumentação, bastante interessante, não vou comentar hoje o que é, mas é 1.000 horas. E o japonês não é 1.000 horas, né? Não tem jeito. Uma câmera morre. A gente conhece bem como material reage em reação de energia. Então, existe essa preocupação, a gente sabe, e sabe quanto é tudo. Então, existe toda a programação para tempo de vida do instrumento, e aí tem uma hora que tem que parar, porque tem que trocar. Então, a parte de vaca é todinha em metal, para eu não ter que fazer isso. Desenhada para isso. Apesar de que vácuo, o motivo de vácuo não é exatamente a interação do feixe com o gás, eu não quero ir lá, apesar do vácuo que eu não preciso. Eu tenho vácuo, mas eu não quero fazer manutenção. Olha, até para, só para vocês terem uma ideia da informação, eu tenho parafusos que eu alinho o quadrupolo lá no final do urinário. O que a gente faz para apertar um parafuso numa porta? Eu abro lá, né? Isso tudo não pode. Isso desaparece. Minutos destrói. Então, eu tive que... Vamos lá, o que vamos fazer de lubrificante para fazer aqui? Vamos ter. Conseguimos um spray de grafite. É só spray de grafite. Porque o carbono não é um problema, ele serve de lubrificante e é aprovado para vácuo. Se der um spray no lugar errado, é aprovado para ultra-vácuo. Não estou ligando, mas é só uma formulação de uma empresa alemã, e foi um saco que o responsável químico falou que não estava gostando da especificação do SDS. Então, tem esse tipo de problema prático. A gente arranjou. Então, a gente pediu para você, amiga, patroniza. Lubrificante, vai do túnel ou vai do instrumento, só pode ser grafite. Y. Não pode ser. Ok. Bom, pessoal, se não temos mais
perguntas ou comentários sobre Marcelo, vamos agradecer ele de novo.